Graças a Deus. O livro de Ruth, capítulo 4. Logo após Juízes, temos Ruth, capítulo 4. Estamos começando essa campanha sarando as feridas do passado. Serão 7 semanas, cada semana, com certeza, Deus vai enfocar uma área diferente, que vai tocar a tua vida, numa área que vai te abençoar. Muitas coisas do passado nos atormentam o resto da vida. Há problemas lá atrás que não desaparecem. E fica aquele ferimento que causa dor. E de tempo em tempo, quando acontece alguma coisa parecida com aquilo que passamos, parece que a pessoa sente tudo novamente. O Senhor nos orientou para falar de Ruth nessa noite. Ruth 4,13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Levanta a tua mão e fala: Pai querido, fala comigo, por meio da tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Tem coisas lá atrás, algumas marcas, tem coisas negativas na vida que parece nos atormentar. Coisas que aconteceram, muitas vezes uma doença, um problema familiar, uma questão profissional. Algumas vezes a pessoa tem ali uma dificuldade grande numa firma que possui, perde aquilo, ou tenta ali um emprego público e não consegue, ou é demitido sem estar esperando, e entra-se numa dificuldade. Então, há coisas que marcam. Quando é familiar, é pior ainda, uma separação, algo assim semelhante, algo que machuca, um problema de relacionamento do pai com o filho que deixa o evangelho, ou a filha, e de repente começa a fazer determinada coisa que vai ferir demais. Então há marcas negativas na vida que a gente nem sempre consegue entender. E menos ainda aceitar. A pessoa tem dificuldade para aceitar. Quando eu li esse versículo aqui, é um versículo lindo, que vai dizer, olha, Boaz tomou a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Né? É algo que chama atenção. A gente vê aqui, bênção, né? Ela vai ter um filho. Ruth era uma moabita, e vai ter um filho de Boaz, que era um judeu, e Boaz vai poder, ou melhor dizendo, Boaz era judeu, mas a Ruth vai entrar na linhagem do próprio nascimento de Jesus lá na frente, que ela vai ser a mãe de Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé o pai de Davi. De repente, ela vai se tornar aqui a bisavó do rei mais famoso da história. E vai ter uma vida excelente. Então, quando a gente vê, pastor, que ferida que essa mulher tinha. Essa mulher estava com tudo na vida. Ela tinha tudo? Não, não tinha. Quando você olha para a história
de Ruth, você vai ver que ela tinha tudo para perder, para se entregar à derrota. Ela teve feridas, perdão, que pareciam incuráveis. Ela era uma moabita, obviamente morando em Moabe, e muda um casal para lá. Noemi muda ali com seu marido, 2 filhos. E Ruth acaba se casando com um daqueles filhos. Uma outra moça da cidade casou-se com outro. Essa tocinha é ruim, né? Mas tocinha vem e passa, né? Um dia alguém falou: pastor, o senhor está meio gripadinho, está com tosse, é doença. Foi meu filho. Foi que nem o pastor Marcos contou aqui, que eu estava lá em Aracaju, há muitos anos isso, e a gente foi descansar à tarde, e uma pessoa estava reclamando, para a Cláudia, o Marcos tinha saído, para a Cláudia da sala reclamando, dona Cláudia, eu estou morrendo, a minha vida está perdida, eu não sei o que, e eu ali deitado, falei: não, eu sou pastor, né, eu tenho que ir lá abençoar esse homem, ele está com câncer, ele está mal demais. Cheguei, cumprimentei e sentei um pouquinho e falei: qual que é o problema do irmão? Ele falou assim: eu estou um pouco resfriado. Ah, você está? Tá bom. Isso passa, toma um comprimidinho que passa. Fui lá e deitei de novo, não é possível. É que lá o clima é bom, né? É difícil ficar. Lá é quente. Depois eu fui entender também, né? Nordeste é como aqui que muda. Então, falando que sexta, sábado e domingo vai gelar. Sábado. Você tem blusa, já tira dos armários para tomar um ventinho. Diz que final de semana vai estar frio. Tudo isso para justificar a tosse. Oi? Mas aí, veja bem, a Ruth casou, estava com a vida legal, casou com um judeu. Eles saíram de Belém, a família, quando havia uma crise, a casa de pão, então, havia uma crise de alimento, Belém significa casa de pão. Então, vai para lá e casa, os 2 filhos se casam. Então, um casal e 2 filhos vão se tornar 3 casais. Estavam em terra estranha, sim, mas a família estava muito bem, muito bem. Até que morreu o marido da Noemi. Depois morreu os 2 filhos. E de repente, aquela mulher ficou com 2 noras, num país estranho. Ruth e Orfa, 2 noras, sem os filhos, sem o marido, fora da sua nação. A situação financeira, obviamente, vai apertando demais. E passaram a não ter quase nada. Noemi conhecia o Deus de Israel, e ele com certeza falara às noras sobre o Deus. Mas perderam tudo. E chegou no momento que Noemi falou assim: vou voltar para a minha terra. Vou voltar. Ficou sabendo que lá estava tendo pão, eu vou voltar para lá. E aconselhou as 2 noras a ficar ali, as moabitas. Eu vou, vocês ficam. E as 2 estavam até interessadas aí, mas uma delas se conformou em ficar órfã, sem nenhum problema. E a Ruth falou: não, eu vou contigo. Quando eu penso isso, eu imagino que ela tinha tido alguma experiência com Deus, a despeito de ter perdido tudo, né? Perdeu o marido e não tinha filhos, que era mais grave ainda. Mas ela falou para Ruth: eu vou contigo, onde você for eu vou, daqui a pouco eu vou citar esse versículo. Então ela sai da sua terra, sem marido, deixou os parentes que tinha ali na terra para trás, deixou tudo para trás. Eu fico imaginando uma mudança daquela, a pessoa vai mudando sem nada. Olhava para o lado, estava a sogra, que já tinha idade, e a sogra falou para ela: olha, eu não posso te dar um filho para você se casar, não. Porque o costume do judeu, quando morria, aí a mulher tinha um outro filho, podia, aquele filho assumia a pessoa. Olha, eu não posso, então você ir comigo não é coisa boa. Então Ruth, de repente, ela perde tudo.
tudo, aparentemente dizendo tudo. E ela segue com a sogra para Judá. Tem gente que não gosta da sogra, né? A Ruth gostava demais da sogra. Eu também gostava muito da minha sogra. Ela gostava de mim também. Então, vai para lá duas mulheres. Eu fico imaginando duas mulheres numa mudança. E duas mulheres chegam lá em Belém, e alguém pergunta: cadê o teu marido, Noemi? Não, morreu. Cadê os teus filhos? Morreram. E quem é essa aí? Era a mulher de um. Tem neto? Não tem. Tem dinheiro? Não tem. Não tem nada. Então, quando chega, quando está indo, tem alguma expectativa, mas quando chega, entra numa realidade de vida. E aquela realidade é triste. De repente, as duas estavam dentro de uma casa e pensando assim: o que nós vamos fazer? Como vamos nos alimentar? Noemi já tinha idade para trabalhar. Não tinha dinheiro, não tinha os homens em casa, que a época os homens assumiam o trabalho braçal. Era tudo difícil. Então eu quero focar na Ruth, não na Noemi dessa vez. A Ruth tinha feridas do passado terríveis. Feridas. Perdeu o marido, e ela tão nova, e perder tudo que tinha de repente, ficar apenas com a mulher que não era sua mãe, era apenas a sua sogra. E ela vai seguir para um outro país que não era o seu. Era um país vizinho, algumas vezes até inimigo do seu. Então, ela chega ali ferida. O que ela pode fazer? Ela pode se entregar e morrer também, ou então vencer tudo isso. Diga assim: vencendo as feridas do passado. Ela tinha que vencer aquilo. Porque se ela guarda aquilo para si, não ia dar certo. Ela ia perecer. Se ela ficasse remoendo tudo o que aconteceu, ia ser ruim demais. Ia ser difícil demais para ela. Ou ela vencia aquilo, ou morria, ou voltava para Moabe. Mas ela, nós vamos ver aqui 3 textos que eu quero citar. Ela vai vencer mesmo, e vencer muito. Vencendo as feridas do passado. Diga assim: sem deixar de seguir ao Deus verdadeiro. Olha ali, olha. Quando Noemi insiste para ela ficar, ela vai dizer assim, versículo 16, capítulo 1. Não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Diga assim: o teu povo é o meu povo. Diga: o teu Deus é o meu Deus. Ela foi discipulada com certeza por Noemi. Ela foi discipulada. E ela entendeu que, depois que conhecera bem Noemi, o próprio marido, sogro, que ali havia pessoas que conheciam um Deus verdadeiro. Tinha um Deus verdadeiro. Tinha um Deus. E ela opta por ficar com o povo pensando nesse Deus. Ou ficar com Deus, obviamente, sem deixar o povo. Ela pensou: ainda que eu fique aqui e creia nesse Deus, se eu ficar longe desse povo, a minha fé vai desaparecer. Então, ela, de maneira muito determinada, ela falou: eu vou junto. Se eu ficar com parentes aqui, eu perco a fé. Eu não vou. Então, ela resolve vencer tudo de ruim, e era ruim demais o que ela tinha passado, mas sem deixar de seguir o Deus verdadeiro. Ela deixou muitas coisas para trás, mas não deixou Deus. Não deixou Deus. Ela disse: Deus eu não vou deixar.
Eu entendo isso quando eu falo, o teu Deus é o meu Deus. Naquele tempo, alguém falar assim não era simples. Aqueles povos em volta de Israel tinham ali os seus ídolos, seus falsos deuses. E eles eram apegados àquilo. Apegados àqueles ídolos. E eles não gostavam nem que falasse no nome do Deus, que não tinha uma imagem na terra, do Deus de Israel. Eles rejeitavam o Deus de Israel de uma maneira dura. Até alguns estrangeiros que mudavam para Israel, levavam os seus ídolos e não aceitavam. Essa mulher, sendo estrangeira, moabita, ela vai se apegar a esse Deus. Ela vai dizer, o teu Deus é o meu Deus. Então, ela vai vencer quando ela resolve seguir o Deus verdadeiro. Queridos, o que faz diferença na nossa vida é o Deus que nós servimos. A gente pode estar passando por muitas lutas, mas se a gente estiver firmado nesse Deus, nós vamos vencer. Amém. Nunca deixe o teu Deus. O teu Deus é bom. O teu Deus é poder. O teu Deus é graça. O teu Deus é verdade. O teu Deus te abençoa. Nunca deixe o teu Deus. Está difícil? Vá com Deus que vai dar certo. Está ferido? Vá com Deus que Ele sara a tua ferida. Não deixe o teu Deus para trás. Essa mulher, sendo uma estrangeira, não deixou o Deus de Israel. Muitos lá em Israel deixaram o Deus e pereceram. Ela conseguiu tudo na vida, mas ela começou andando sabiamente com Deus. Ande com Deus. Essa ferida que está dentro de você vai ser sarada. Deus vai sarar. Ainda nessa noite, Deus vai te sarar. Mas não deixe jamais o teu Deus. Vencendo as feridas do passado. Diga assim, sem se entregar diante das dificuldades. Olha, Ruth 2:2 diz, Ruth a moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai minha filha. Veja bem, a dificuldade era grande. Mudaram, arrumaram um lugar onde morar, de favor, conseguiram ali um lugar, né? Mas aí, quem vai trabalhar na casa? Naquele tempo não era comum a mulher ir para o campo. Quem que vai trabalhar? Quem vai trabalhar? A Noemi não tinha um marido, e a Ruth também não, e não havia homem na casa. Então, estão ali, arrumaram o lugar, já estava ali morando. O que vai acontecer? Dificuldade, fome, necessidade. Mas eu vejo Ruth, ela não se entrega. Ela fala, eu vou apanhar espigas. Eu vou para o campo. Noemi podia dizer assim, mas você é uma moça ainda, nova, você vai fazer o que ali? Eu vou trabalhar. Eu vou à luta. Eu vou à luta. Ela tinha fé em Deus, mas determinação, mas ela tinha muito mais. Ela era uma mulher que dedicava a vida. Ela tinha esforço, ela tinha esperança de mudar o quadro. Ela falou, eu não vou aqui perder essa batalha. Eu cheguei nesse país que não é o meu, mas eu vou lutar. Amém? Eu vou lutar. Eu vou batalhar. Eu vou conseguir. Eu ficava imaginando Ruth, uma estrangeira. E outra coisa, ser estrangeiro no meio de Israel é difícil. O judeu, ele é aceitação para o estrangeiro, é muito complicado, porque o estrangeiro tem os seus ídolos. Então, via de regra, o judeu não aceita mesmo essa pessoa. Aí, de repente, vai uma mulher estrangeira trabalhar entre os judeus. Então, além dela ser mulher, na época não comum o trabalho braçal da mulher no campo, não era tão comum assim, tinha questão de ovelha, ajudava a cuidar, muitas vezes posse da casa uma vinha, mas o trabalho aqui, mas braçal não era comum. Agora, imagina uma estrangeira, por ser mulher, ela chega ali, ela ia ter dificuldade. Aí chega uma moabita, toma, olha, fala assim, olha, quem é essa? Quem que é essa mulher?
mas ela não se entrega. Eu estava vendo esse capítulo 2, é uma mulher que não se entregou. Ninguém entra para uma história de Jesus por acaso. Ela era uma mulher valente, trabalhadora, esforçada, dedicada. E ela vai curar as feridas e na luta. Quando a pessoa fica dentro de casa, essa pessoa não... ali quietinha, sem uma atitude positiva, essa pessoa vai piorando a vida. Você está com a luta, se você se trancar, se você se fechar, aí que você não encontra a saída. Você está com a dificuldade grande, quando você se deixa dominar pela luta, piora. Você está com a ferida na alma, você está sentindo uma coisa, não se feche, porque vai piorar a tua vida. Não se isole, o ser humano tem uma tendência para se isolar. Ah, não quero falar. Quem que entra em depressão? Entra em depressão quem se fecha, fica lá no quarto, e a vida vai piorando. Nós atendemos uma vez uma moça que era médica e ela não conseguia vencer. E teve um fim trágico, que ela se entregou e ninguém tirou aquela pessoa. Ela frequentava até uma outra igreja, mas ela não conseguia vencer. Não conseguia. Quando a pessoa se fecha demais, ela tem uma tendência clara para perecer. Agora, quando a pessoa fala, eu vou à luta, o que você vai fazer? A pessoa fala, não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Aí, o que acontece? Essa pessoa fala, eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou conseguir. Amém? Nós precisamos ir à luta. Nós precisamos ir à luta. Quando você tiver com a vida difícil, vai lutar. Você não está conseguindo, luta. Você não está caminhando. A coisa está difícil, saia de casa. Busque uma saída, confie em Deus, mas faça a tua parte e vá à luta. Está sofrendo, luta. Batalha. E Deus vai te abençoar poderosamente, acredite nisso. A vitória virá. A vitória virá. Não se entregue diante da luta. Não se deixe vencer. Vá em frente, enfrenta tudo. Quando você enfrenta, você vence. Quando você enfrenta, você vence. Não se entrega. Deus é contigo, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Amém? Essa mulher venceu porque ela foi ali. Ela buscou a saída, busque a saída, busque a saída, busque a solução para a tua vida. Busque. E Deus vai te abençoar. Deus vai socorrer você. Deus vai cuidar de você. Deus vai agir na tua vida. Mas você tem que enfrentar. Enfrenta o problema. Enfrenta. Enfrenta. Pastor, eu não estou com força para enfrentar. Mas só tem um jeito de vencer. É enfrentando a luta. É assim que você vai conseguir. Amém? E para encerrar o terceiro ponto, vencendo as feridas do passado. Diga assim, sem perder a esperança do resgate. Olha esse versículo 6 do capítulo 3. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos. A sogra aconselha. E desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Então foi a eira, ali foi o 3, o 6. E fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Tudo que a tua sogra mandar, você faça que dá certo. Amém? Ou não? A gente tem que obedecer a sogra.
Tudo que a sogra manda vai dar. Sem perder a esperança. Havia o seguinte, quando morria alguém assim, não tinha mais nenhum homem, um parente próximo podia resgatar. Um parente próximo podia assumir a dívida, porque ele saiu, deixaram uma terra, mas podia assumir a dívida e pegar aquela terra, resgatar, e podia, no caso, casar com alguém da família. Só que tinha uma outra pessoa na frente, o Boaz, que é uma pessoa que tinha bem, mas tinha um outro que podia fazer o resgate. E como Ruth estava ali e era nora, podia casar com a Ruth, mas ele tinha que consultar aquela pessoa, que Elimeleque estava na frente. E quando a Ruth saiu para trabalhar, ela trabalhou nas terras de Boaz. E ela começou a trabalhar e Boaz viu, gostou dela e mandou deixa espigas aí no chão para que ela pegue. Ele facilitou a vida dela. Ele começou, e quando ela chegou em casa, contou para a sogra, olha, o Boaz fez isso, o chefe fez aquilo. E a Noemi era parente do marido, falou assim, olha, ele é bom. Se arrume, tem hora que tem que se arrumar. Mandou colocar, unge-te, põe os teus melhores vestidos. Tem hora que tem que dar uma mão para a vida também. Você quer melhorar a vida? Dá uma mãozinha, né? Melhora aí. E ela se arrumou, e ela foi até lá. E o Elimeleque, o Boaz falou com ele, falou, não, pode, eu não vou resgatar. Ele tinha direito a pagar as dívidas e conseguir de volta aquela terra, só que ele tinha que assumir a família. Quem fizesse isso tinha que assumir. No caso, a Noemi tinha uma nora ali, tinha que casar com a nora. Então assumia a terra, assumia as dívidas, e o Boaz, que já estava interessado com a desistência do outro, ele vai e se casa com aquela mulher. Assume tudo daquela família, e a Bíblia diz que Boaz era rico. Então aquela pessoa que não tinha perdido a esperança, a sogra tinha falado, há uma esperança de um resgate aí. Alguém pode até resgatar, mas o outro podia não ter tantas coisas bem, mas o Boaz tinha. E quando Elimeleque desiste, o Boaz assume. E aquela moça que não tinha nada, de repente passou a estar casada com o homem mais rico da região, casada com um homem que a amava, casada com um homem que tinha como abençoá-la. Então ela obedece à sogra. Ela, com elegância, é isso que eu vejo do texto, elegante, animada, ela atinge um objetivo improvável. E ela vai sarar as feridas da vida agora, com essa nova pessoa do lado. E de repente ela está ali, feliz da vida, feliz. Você quer sarar, você quer mudar a história, deixa Deus agir. Deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus te abençoar, deixa Deus fazer algo por você. Deixa Deus fazer isso. Deixa Deus te abençoar. Dá lado para Deus. Deus quer apagar essa ferida aí. E Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Nós precisamos entender dessa maneira. Ele tem o melhor, e Ele sara a ferida da nossa alma, da nossa vida. Aquela mulher vai ser feliz. Vamos ficar de pé? Olha a conclusão, versículo 17. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho e chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ela vai gerar ali o avô do Davi. Ela vai entrar num outro momento de vida. Então ela venceu as feridas, que era grande, aquela estrangeira, sem deixar de seguir ao Deus verdadeiro, sem se entregar diante das dificuldades.
e sem perder a esperança. Ela não perdeu, ela buscou, e ela conseguiu o melhor de Deus.